Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast Por Minhas Mamas, destinado a mulheres, suas mamas e suas histórias. Esse é um lugar de fala, mas principalmente um lugar de vida, porque sim, existe muita vida depois do diagnóstico de câncer, e a gente vai falar dos desafios e transformações que são vividas por essas mulheres que hoje fazem parte da maior geração de sobreviventes do câncer de mama. A gente sabe que diversos estudos já mostraram que o exercício físico é capaz de reduzir o risco de câncer de mama. Mas e para a mulher que já teve câncer de mama? Qual é esse benefício? Ela pode fazer exercício durante o tratamento e depois do tratamento? Para responder essa e outras perguntas, a gente trouxe uma convidada gabaritada. Ela é maratonista para começo de história, mastologista pelo Instituto de Oncologia de Sorocaba, mestre pela Faculdade de Medicina da USP, membro da Comissão de Projetos Sociais da Sociedade Brasileira de Mastologia, Regional São Paulo, e tem especialização em exercício oncológico pelo Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova York. Alice Francisco, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz com a sua presença aqui com a gente. Obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar aqui com vocês. Muito bom, muito obrigada, né? E para a gente começar, eu acho, trazendo porque fazer exercício tem 150 minutos, a gente vai trazer esses dados para quem, por acaso, não ouviu, mas certamente as pessoas que nos acompanham, as nossas pacientes já ouviram e ouvem muito falar de novo tudo isso. A gente logo vai entrar em questão de dados mesmo, o impacto que tem no pós-tratamento e durante o tratamento e antes, em qualquer momento. Mas eu acho que nada mais especial aí a gente validar tudo isso com você contando um pouquinho tua história pessoal e trazendo também como especialista a luz para esse assunto de como foi, né, o teu encontro com a atividade física de verdade mesmo. Bom, eu acho que o meu encontro com o exercício foi uma trombada, não foi um encontro, porque eu nunca fui muito do exercício, né? Eu fazia aquele mínimo para que a gente conseguisse manter o físico e o mental adequados. E aí, quando eu era R1 de masto, eu recebi um diagnóstico de câncer e sem sentir nada. Acabei descobrindo um câncer de tireoide localmente avançado. E a primeira coisa que a endocrinologista me falou naquela época foi que eu não podia parar de fazer exercício. Eu perguntei para ela, mas que tem a ver uma coisa com a outra, né? Aí ela falou assim, isso é que vai salvar a sua vida. Você vai tratar, você vai operar, mas é isso que vai salvar a sua vida. E eu sempre procurei me colocar realmente como paciente. A gente que é profissional de saúde tem a tendência de querer entender o que está acontecendo, de querer... Mas eu falei, bom, não é a hora de eu entender o que está acontecendo, não é a hora de eu saber o porquê disso. E o que mais me incomodava era assim, eu estava fazendo residência dentro de um hospital referência de câncer e a gente não falava isso para os pacientes. Então, se eu ouvir, por que ninguém mais iria ouvir, né? De onde ela tirou isso? Por que você não está dizendo isso, Por né? que a gente não está aprendendo a fazer o mesmo ali? Mas, enfim, eu fiz o meu tratamento. Depois de 2 anos, eu tive uma recidiva local. Precisei refazer o meu tratamento. Mas o exercício acabou sendo um remédio. Uma obrigação, né? E eu ganhei muito peso durante o meu tratamento. Eu ganhei 25 quilos em muito pouco tempo. E aí o exercício era uma forma de eu tentar perder o peso também. E aí acabou entrando não só a musculação, mas também a corrida para me ajudar a perder o peso. E aí corrida vicia, né? Então acabei aumentando as distâncias progressivamente até que sem querendo, caí na história da maratona. Você estava fazendo a sua especialização em Nova York, foi nesse momento ou não? Não, eu fiz a residência, depois de muitos anos que eu fui para Nova York, eu fui fazer um estágio lá, num serviço de exercício oncológico do Memorial. E aí lá, naquela época, o pessoal estava fazendo inscrição para o sorteio de vaga da Maratona de Nova York. E todos sabiam ali que eu corria, porque a gente saía do hospital e ia correr e tal, e aí eles falaram, faz inscrição também. Eu falei, mas não quero fazer maratona, é muita coisa. Não, e aí de tanto que eles me apurrinharam, eu falei, vou fazer. Aí fiz, acabou o estágio, vim embora, nem lembrava que eu tinha feito inscrição.
A tentativa, até só para quem não é do mundo da corrida, né? Essas grandes maratonas, que são chamadas de majors, não é assim, eu quero ir lá fazer, vou me inscrever. Essa você só entra com índice ou por sorteio de vaga, que é isso aí que você estava inscrita. Na verdade, você estava inscrita no sorteio, né? Tem as opções hoje em dia de agências também, que vendem os pacotes, né? Mas são bem caros. E tem também algumas que você pode fazer uma doação para caridade para ir, né? E aí eu tinha feito inscrição pro sorteio. E todo mundo falava, não, o sorteio de Nova York é super difícil, ninguém consegue. Aí eu cheguei no Brasil, abri o e-mail. Quem tinha sido sorteada? Eu, né? Aí eu falei pro meu marido, e agora? O que eu faço? Ele falou, agora você vai. Porque agora você conseguiu um negócio desse, agora você vai. Aí eu comecei a treinar. E fiz a maratona. E como toda pessoa treinando para uma maratona fala que não vai fazer nunca mais aquilo na vida. Mas aí, no outro ano, eu estava em Chicago fazendo. Que aí foi uma loucura, porque foi a melhor maratona que eu fiz em tempo, etc. Mas terminei a maratona com o meu filho, escoltada pela polícia de Chicago, porque ele pulou a grade, ninguém queria deixar ele terminar comigo, enfim, uma confusão. E aí, por fim das contas, ele terminou e viu a mandala, que é isso que a gente estava falando, das maratonas, e falou que ele... O que era aquilo? Eu expliquei. Daí ele falou, mãe, então só faltam 4 para você. Então eu não tinha pretensão nenhuma de fazer isso da vida, nem sabia como é que eu ia fazer. Mas aí, quando ele pediu, eu lembro que o meu treinador falou, o pedido de filho você não pode negar, você vai ter que fazer. E aí, no outro ano, eu já tinha conseguido a vaga para Berlim, né? Aí foi a pandemia, a gente acabou adiando, eu adiei 1 ano a mais por uma questão de saúde. Mas na pandemia, eu sempre me pegava assim, eu não sei como é que eu vou fazer às 6. Porque os sorteios de Tóquio e Londres eram impossíveis, são impossíveis. Boston, você precisa ter índice. Eu sou devagar. Falei, como é que eu vou fazer um negócio desse? Eu vou conseguir o índice com 80 anos. E aí aconteceu um desafio virtual da organização das majors na pandemia. Verdade. Que você corria 6 quilômetros, jogava lá no aplicativo deles, e eles sorteariam as vagas das majors que você ainda não tinha feito. Ai, e aí eu fui sorteada. Era uma pessoa que ia ser sorteada e eu fui sorteada. Então eles me mandaram um contato, olha, você tem até tal ano para fazer. Dava certinho que era uma por ano. E você aí, foi sorteada para todas as... fui sorteada para as 3 que eu não tinha. Que Berlim eu já tinha vaga assegurada. Aí fui sorteada para Londres, Boston e Tóquio. Você é o caso único, eu acho, do mundo, do país, sei lá. Foi sorteado para todas. Foi sorteada para quase todas. Eu acho que sim. Do país, sim. Do mundo eu não sei, mas do país, sim. Mas eu acho que a risca do mundo você tá no top também 10. E aí, agora só falta Tóquio. Qual a probabilidade disso, né? Olha que loucura. Não, eu falo, não ganho rifa de ovo de Páscoa. Mas aí você ganha o quê? Vai correr 42 ganha o quê? quilômetros. Vai correr 42. Pelo menos a gente tem que aproveitar a viagem, né? Uma forma de conhecer outros lugares. Então, aí fiz Londres e Boston esse ano, Londres ano passado, e ano que vem encerramos em Tóquio, que vai coincidir com 15 anos de alta do meu tratamento aí. Coincidência nisso. Não tem quase nada. Não, e agora que você falou que você foi sorteada pra não, pra todas, mim, eu acho que assim, tem menos coincidência ainda. Eu acho que as forças superiores aí se organizaram para que isso acontecesse. Que fosse o seu grande presente aí, essa mandala com esse tempo aí. Com esse marco, que o tempo é um marco para paciente sem dúvida oncológica, né? Como um todo. E principalmente as nossas pacientes nos perguntam, né? Quando que eu tô curada? 7 anos, 10 anos, elas ficam esperando esses marcos, assim, que a gente tem uma série de discussões sobre isso, assim. Mas é um marco, né? O meu marco de 5 anos foi a São Silvestre. Eu jamais imaginava que eu ia conseguir, quando eu tive o diagnóstico, correr 15 quilômetros. Falava, você fazia exercício quando eu ia na academia 2 vezes por semana, 3 no máximo, conforme a residência me permitia. Então, assim, não corria. E aí, quando eu tive o diagnóstico, a promessa de fazer com 5 anos a São Silvestre, para mim era humanamente impossível já naquela época. Né? Eu não corria 1 quilômetro. E aí eu fui e fiz... No 5º ano, fiz a São Silvestre. Então, fiz ainda mais uma outra vez, mas aí já sem promessa. Mas no 5º ano, o primeiro marco foi ela. E agora, de 15, as majors.
E hoje você é, né, a gente vai começar a entrar, inclusive, em dados, tudo. É como todo profissional da área da oncologia mamária engajado com o estímulo da atividade física nas pacientes, mas a gente vê em especial que esse é um grande ponto, assim, que você traz, né? Sim. Até por essa experiência que agora você trouxe de quando você fez seu diagnóstico. Por que eu não estava falando para minha paciente? Você estava no primeiro ano da residência Sim. lá, mas por que eu não vejo ninguém me ensinar a falar e ninguém está falando sobre atividade física? Esse senso comum hoje, não é nem senso comum, porque é uma informação técnica com muito respaldo de literatura, mas acaba sendo também um pouco mais virando natural, né, eu diria. Mas como que foi daí na prática, como isso mudou a tua prática clínica, né? Eu acho que assim, a época que aconteceu isso comigo, a gente não falava mesmo. E eu acho que não era nem questão de não quererem te ensinar isso. Ninguém falava, né? Não se tinha esse conhecimento tão difundido quanto nós hoje temos e difundimos, né? Então, isso me incomodava muito. Porque, como eu recebi a orientação, não era nem de uma profissional diretamente da oncologia, foi uma endócrino que me falou isso. Eu pensava assim, olha, as pessoas têm que saber disso. As pessoas têm que ter esse acesso. Ela tem que saber que ela pode fazer, que é seguro, né? Então, isso sempre me incomodou muito e eu tinha para mim que, no momento adequado, eu ia conseguir ajudar isso de alguma forma. Se fosse uma pessoa que eu conseguisse conscientizar disso, eu já estaria feliz. Né? Tanto que, passados alguns bons anos do término da minha residência, foi que eu fui para a memória. Eu não fui de cara. E aí eu já fui com a ideia, primeiro, de aprender. E segundo, de me inspirar em modelos que eu pudesse tentar reproduzir aqui. Né? Porque não tinha aonde as nossas pacientes irem com segurança durante o seu tratamento para fazer exercício. Você bota uma paciente oncológica dentro da academia, até hoje, elas têm dificuldades em chegar numa prática segura, né? Então, isso me incomodava muito. Então, eu fui para a memória. No ano seguinte, eu fiz algumas visitas em alguns serviços nos Estados Unidos, onde já era bem mais difundido, até que eu fui parar na Mapletree. Como que você chegou na Mapletree? Primeiro, eu fui pesquisando por internet mesmo. E aí, acabei entrando em contato com a Karen, que é a fundadora, e que hoje em dia somos muito amigas. E aí, eu fui visitar. Né? Fui para o congresso do Colégio Americano de Medicina Esportiva. Aí, de lá, fui para o Kansas fazer uma outra visita. Aí, era em Ohio, né? E fui para Ohio por último. E eu sempre falo que as providências divinas são muito malucas, porque eu cheguei em Ohio... Eu não sabia o que estava acontecendo nos Estados Unidos e tinha tido tornado lá. E eu cheguei, a cidade estava arrasada. Quem me contou foi o Uber que me recebeu. E quando eu cheguei, lógico que eu não dormi, né? A primeira noite. Você vê a cidade com aquela cena de filme. Eu falei, eu vou morrer aqui, meu filho tá lá, meu marido tá lá, e aí, né? E aí acabou que eu me lembro muito bem que eu pensei comigo, olha... Fiz a minha oração e pedi, Deus, tem uma razão para eu estar aqui. Me mostre. Eu não quero morrer aqui, eu pensava, né? E aí, fiz as visitas, conheci tudo que eu tinha que conhecer. E aí, no último dia, eu me sentei na frente da Karen, igual a gente está aqui. Ela falou assim para mim, Alice, eu quero que você leve a Mapletree para o Brasil. Eu pensei, o cara respondeu rápido. Mas aí, eu falei, tá bom, vamos, bora. Cheguei aqui e falei, como é que eu vou fazer isso? Você quer falar um tequinho antes de você falar como vai fazer isso? O que é, assim, para as pessoas que estão ouvindo? A Mapletree é uma organização sem fins lucrativos também, que faz programas de atividade física e reabilitação para pacientes oncológicos, em qualquer etapa do tratamento. Já existe nos Estados Unidos há 13 anos, hoje são mais de 15 países, mas o Brasil é o primeiro, depois dos Estados Unidos, é a primeira perna. E... tem um protocolo, assim, já muito bem estabelecido, inclusive com formação de profissionais, enfim, é um serviço bem sólido, E aí eu cheguei aqui e não sabia nem por onde começava, porque é tudo muito burocrático, é uma empresa de fora, enfim. Tive muitas ajudas, muitas pessoas, muitos amigos ajudando aí na parte burocrática. Demorou 6 meses para a gente conseguir começar a executar alguma coisa, aí veio a pandemia, atrasou a nossa vida. E aí começamos a trabalhar, então estamos atendendo há quase 5 anos, 4 anos mais ou menos.
E hoje em dia temos unidade em Sorocaba e em Juiz de Fora, mas temos a pretensão de expandir para outros serviços e aumentar a formação de profissionais de educação física também. Então, acho que tudo foi se encaixando. Eu acho que se não tivesse acontecido o câncer na minha vida, não ia ter a história da maratona, não ia ter a história do exercício, da Maple. Talvez eu desse a mesma importância hoje, desse a mesma orientação para as nossas pacientes que nós damos hoje, porque tudo avançou e todo mundo fala sobre isso hoje em dia. Eu não sou um lobo solitário. Todo mundo fala. Todo mundo sabe disso com muita tranquilidade. Mas lá atrás, quando eu comecei, né, a gente não escutava. E se alguém escutasse, era capaz de me chamar de maluca. Mas eu me incomodava muito com isso. E hoje em dia eu já tenho muito mais tranquilidade de saber que tem muito mais gente plantando essa semente. Não, é ótimo. Acho que você trazendo isso, assim, já fica claro para esse começo, né? Você falando o principal motivo que te fez mudar, eu acho que já traz pra gente, assim, um start pra gente falar agora. Quando a gente fala no cenário, no contexto da paciente com câncer de mama, né? E você trouxe muito isso, né? Hoje você não é um lobo solitário. Então, hoje acho que a gente vê quase todos os profissionais falando dos benefícios do exercício físico, principalmente no contexto de redução de risco. Enfim, a gente bate muito nessa tecla. Mas para a paciente oncológica especificamente, a gente tem tido cada vez mais evidência. E, infelizmente, existe ainda um tabu de alguns profissionais, por mais que a gente tenha cada vez mais evidência de que em determinados momentos não pode fazer exercício, ou que a gente vai ter que limitar, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho nesse contexto, assim, né? A paciente que está em tratamento, pode ou não pode fazer exercício? Deve. Quais são as orientações que a gente tem que dar nesse momento? E como que vocês trabalham isso dentro da ONG? Na verdade, assim, a ONG, o que nós fazemos muito é disseminar a informação de que isso é possível, né? Tanto entre profissionais de saúde como entre os pacientes, porque muitas vezes o paciente vai questionar o médico, ao profissional que está assistindo ali na equipe multi, se ele pode ou não fazer, né? A grande verdade é que, assim, se a gente que está cuidando do paciente não falar para ela que ela pode, muitas vezes ela vai presumir que ela não pode. E aí ela não vai fazer, né? Então, porque já existe uma tendência maior do pessoal ser sedentário do que de ser ativo. Então, a gente tem que falar, né? Então, muito do nosso trabalho dentro da ONG é com isso também, de informar ao paciente e aos profissionais de saúde de que é possível o paciente fazer. Eu sempre falo que não tem alguma coisa proibida. Não existe nada proibido. Você tem que fazer. O que é melhor? O que for melhor para você. Claro que se você for levantar os artigos, tal dado é melhor do que o outro, o exercício resistido é mais importante, pensando na prevenção é mais o aeróbico, então tem todas essas nuances. Mas se você está com uma mulher que já era sedentária, que teve um diagnóstico de câncer, eu só quero que ela se movimente. Não importa o que ela vai fazer, se ela ligar o som em casa e sair dançando, ela está ativa. E eu acho que é legal a gente trazer essa questão do ativo, né? Porque a gente fala muito de atividade física, exercício físico, mas são coisas diferentes se a gente for olhar em termos técnicos, né? Sim. Porque o exercício físico seria aquele momento que você dedica para fazer, de fato, um exercício. A atividade física é, por exemplo, ir andando a pé para o trabalho. Isso é uma atividade física, porque não é uma coisa que você está dedicando para se movimentar, mas, querendo ou não, é você se manter ativo. E hoje em dia a gente acaba, a maioria das pessoas, sendo muito mais sedentárias, porque além da gente, às vezes, não fazer exercício, a gente é muito menos ativo, né? Exato. O pessoal fica muito tempo sentado, né? Então, o que eu acho que a gente tem que disseminar de ideia é que qualquer coisa que você fizer é melhor do que você não fazer nada. Sim. Né? Existem até artigos especificamente dentro do exercício oncológico que falam que se você fizer o que eles falam que são os exercise snacks, né? As pílulas de exercício, 10 minutinhos que seja, você já não é considerado inativo mais. Claro que existe um ideal. O ideal é o quê? 150 minutos de atividade semanal, 30 minutinhos 5 vezes por semana. Mas se eu não consigo atingir isso, mas eu consigo fazer 10 minutinhos hoje? Tá bom, então vamos fazer, você já não vai ser inativo.
faça o que você gosta. Então, isso é importante que a paciente saiba. E que ela pode fazer em qualquer estágio do tratamento. Uhum. Pode fazer em qualquer etapa que ela esteja. Ah, tô fazendo quimioterapia. Posso? Pode. Tô fazendo radioterapia. Posso? Pode. Ah, eu operei agora. Então, vamos ver o que você operou, qual é a restrição que você tem pela sua cirurgia. Mas a maioria das pacientes, a gente pode liberar para fazer uma caminhada no dia seguinte. Sim, Uhum. e isso é muito importante, Né? porque o que a gente vê das pacientes depois no pós-operatório, às vezes ficando meses sem retornar, né, para quem já fazia ou para quem não faz, e achando que não, tem que ficar parada, que não pode mexer nada, que tem que ficar... É isso, você pode caminhar, não Pode. tem, né, mexeu na mama. Se for para fazer uma caminhada leve, tá tranquilo. Exatamente. Claro que uma atividade com impacto, Uhum. no primeiro momento não vai dar. Não vai mas... querer correr a maratona. Não, a maratona não dá, na sequência não dá. Dá para esperar um pouquinho e fazer. Mas essa consciência de que ela pode fazer é importante. Uhum. Só que eu acho que o principal, assim, se a gente não falar, ela não vai fazer. A gente falou disso, a gente teve um episódio que a gente falou sobre alimentação também. E a gente trouxe muito isso, assim, que a gente conversou sobre a importância da equipe que já está inserida no cuidado, então seja do mastologista, do oncologista, enfim, de falar dessa importância também. Por mais que muitas vezes você vai considerar, né, quando a gente está falando em alimentação, encaminhar para o nutricionista, ou quando você está falando em atividade física, que você vai, né, pedir auxílio do fisioterapeuta ou do educador físico, mas a gente tem que falar a importância, porque a paciente confia muito na gente, né? E isso é comprovado até por estudos. Tem vários estudos falando que quando a paciente recebe a orientação, ela tem mais tendência de aderir à prática de exercício do que se ela não receber orientação nenhuma, se for da cabeça dela, né? Então, tem que falar. Tem a questão do... Tem estudo dá pra gente falar em relação à atividade física para tudo. E tem estudo mostrando a importância de mulheres, de resultado de tratamento de mulheres, porque às vezes a pessoa fala, tá, mas eu sou muito sedentária, até eu começar a fazer atividade física e fazer alguma coisa... vai demorar para eu engrenar, então eu vou esperar o tratamento acabar, depois eu começo. Mas tem muito estudo mostrando, inclusive, pacientes extremamente sedentárias que durante o tratamento iniciam, mostrando resultado em termos de mortalidade, né? Para essas pacientes que eram totalmente sedentárias, as que começam alguma coisa e as que não começam. E dentro da questão do exemplo, da maior probabilidade de uma paciente aderir com o exemplo, e não só com a gente falar, né? E que é isso que a gente vê muito na prática, tem muito feedback, né? Certamente todas nós, no sentido de incentivar, você posta muito os retornos das pacientes de fui e vejo você fazer. Então, o exemplo do especialista cuidando dessa paciente também é importante, mais do que a gente falar, né? A forma como a gente vai incentivar que elas realmente façam algo, né? Elas falam muito isso. Eu comecei a fazer porque eu vi que você fazia. Não é nem questão que você me falou no consultório. Eu vi que você pratica eu o que vi que você fala. faz exercício também, então eu comecei a fazer. Que é a coisa melhor. Você tá vendo? Você tá vendo? Então, não é o que eu falo que você tem que fazer, é o que eu faço, né? Então, realmente, a gente tem que ser exemplo para elas. E muitas vezes essa pergunta vem. Ah, mas eu nunca fiz. Por que justo agora eu vou fazer? Porque ela vai ter benefício. Ela vai ter benefício. Mesmo que você compare quem já fazia exercício antes e quem fez só depois, ainda assim existe benefício. E às vezes também elas falam, não, eu tô no tratamento agora, não vou fazer, eu vou esperar a semana que vem, vou esperar o ano que vem. A gente precisa lembrar que existem os efeitos agudos e crônicos do exercício. Tem substâncias e mecanismos que são estimulados ali já pela prática, né? Então, ali ela já vai ter benefício. Por que ela vai esperar um ano para ter esse benefício se ela pode ter agora? Inclusive em relação ao próprio tratamento, né? Em relação ao próprio tratamento. Tem um artigo desse ano que traz os dados tem muito artigo trazendo dados em melhora dos sintomas das terapias, seja ela bloqueio hormonal, nós falamos tanto isso hoje também no episódio de menopausa, mas também no resultado de resposta patológica, né? A gente tem um artigo publicado esse ano que mostra que pacientes em quimioterapia neoadjuvante que fazem isso 150 minutos, essa atividade mínima adequada semanal tiveram nesse levantamento maiores taxas de resposta patológica completa, que a gente sabe que é um dos marcadores de bom prognóstico, não é uma garantia de nada, mas é um marcador de bom prognóstico. Então, a gente começa a associar as pacientes com essa prática junto com o resultado. Mas aí a gente vê algumas limitações nisso, que é isso que, né, vocês como ONG fazem, que é o treinamento. Porque não é raro a gente fazer uma orientação
a paciente chegar na academia. própria academia Aham. E o e pessoal o não sabe professor falar, lidar. não, professor, não, eu preciso de uma carta da sua onco, eu preciso... E até entendo o profissional que se sente inseguro, porque é, né, realmente algo que... Mas existem tantas barreiras para essa paciente oncológica, às vezes, chegar a conseguir praticar mesmo. Algumas que ela mesmo cria, algumas que a sociedade cria. Uhum. E quando você vê, no fundo, só afasta ela dessa prática, É. né? Ou mesmo colegas, né? Uma das reflexões que a gente fez também no episódio da alimentação, mas que a gente vê muito isso, e eu queria que você falasse um pouquinho depois, entrando até como que entra esse treinamento profissional, né? Essas metas, como que a gente cada vez mais pode, inclusive com outras ONGs, outras associações, trabalharem de maneira conjunta para que isso aconteça, e o treinamento de médicos para que a gente capacite mais profissionais. Porque uma das coisas que a gente vê dentro de tantos tabus do exercício da paciente em tratamento é o linfedema. Sim. Né? Eu fiz uma mastectomia com esvaziamento axilar, que é tirar todas as ínguas, né? Existe esse tabu fortíssimo do que tem quem fez a cirurgia radical, não pode fazer força, não pode isso. E daí não é um tabu entre as pacientes. É algo que a gente vê entre os profissionais. Então, eu tenho muitas pacientes, tive relatos recentes de pacientes que foram encaminhadas, às vezes, para uma equipe profissional não oncológica, então é especialista, mas não é o especialista dedicado à oncologia. Então, muitas vezes não está atualizado nesse detalhe. Uhum. O paciente chega lá para fazer a terapia, né, a físio, a drenagem, e é orientada que ela não pode fazer força. É orientada que ela não pode fazer exercício com aquele braço. E ainda numa série de orientações que antigamente eram feitas. Então, como que a gente quebra, assim, no teu olhar como especialista, mas como encabeçando esse projeto lindo da ONG, como que você acha que é o melhor caminho para a gente começar a melhorar, o que eu acho que a gente está muito longe ainda do ideal, né? Eu acho, infelizmente. Eu acho que um caminho é a educação dos profissionais de saúde. Não só de que o exercício é possível, mas de que forma eu posso fazer isso de maneira segura para o meu paciente. Com relação ao linfedema que você citou, eu acho que a Sociedade de Fisioterapia Oncológica, eles têm trabalhado bastante na capacitação dos profissionais. O problema é que existem poucos profissionais ainda capacitados, talvez, para a quantidade de mulheres com câncer de mama que precisariam desse cuidado, talvez desde o pré-operatório. Né? Então, não é incomum a gente encaminhar uma paciente e o fisioterapeuta, enfim, achar que ela não deve fazer exercício porque ela tem um linfedema, sendo que na terapia do linfedema, que se for ver lá a fisioterapia descongestiva complexa, ela precisa de exercício de força. Né? Então, quando você tem... A gente tem a sorte de ter uma profissional excelente da fisioterapia com resultados muito bons do linfedema, então isso a gente consegue mostrar que tem benefício. Né? E uma outra lacuna é o profissional de educação física. Porque o profissional de educação física, eles, salvo raríssimas exceções, eles não têm muita formação durante a universidade, especificamente sobre o exercício na oncologia. Né? Eles têm as abordagens de doenças crônicas, mas a quantidade de informação sobre o câncer é menor, proporcionalmente, né? Então, vou dar um spoiler. Nada, spoiler Primeira mão. Que a gente está trazendo a certificação de profissionais do exercício para o Brasil, que é a certificação que a Maple tem pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva. Então, a partir do ano que vem, tudo traduzido já para o português, com exame de certificação, tudo certinho, para que a gente possa aumentar o número de profissionais capacitados para atender o paciente com câncer, com segurança, se sentir seguro. O paciente faz tal quimioterapia, ok, você pode não saber os detalhes do quimioterápico, a dose, enfim, mas você sabe que aquele paciente pode fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, e que você vai ajudá-lo a diminuir tal. Então, essa formação a gente deve começar no que vem, e a nossa forma de contribuir com isso, fora tudo que a gente espalha tanta coisa boba por aí em rede social, eu acho que a gente pode espalhar essa informação de que realmente pode, né? E a gente já faz isso no consultório, a gente já faz isso nas nossas redes, incentivar as pessoas à nossa volta a fazer o mesmo. Porque é só educando que a gente vai conseguir aumentar esse alcance, né? Vai conseguir que uma mulher que teve um câncer de mama chegue numa academia comum, entre aspas, e consiga treinar com tranquilidade, com segurança, pegando o peso que ela tem capacidade para pegar, porque ela não tem limitação. Né? Então, é um trabalho de formiguinha, não vai ser do dia para a noite, mas eu acredito que a gente vai chegar lá.
E vai ser lindo, e vai ter um resultado excelente. Mas, ao mesmo tempo, porque quem pode estar nos ouvindo hoje já vai talvez criar... Então, vou ter que esperar o educador físico ficar formado. Não vai esperar nada, não. Não vai dar para eu ir, porque não tem especialista, não tem profissional de educação física, então, quantidade habilitada, então não é seguro eu ir. E é uma coisa que a gente tem que dizer, esse é o cenário ideal, que a gente tem, na verdade, e o objetivo de treiná-los... É para que eles se sintam seguros. Exato. Então, as pacientes que estiverem nos ouvindo, é no sentido de entender que, muitas vezes, esses profissionais limitam vocês por medo. Né? Sim. E isso que a doutora Alice está trazendo, de treinar esses profissionais, não é porque eles vão fazer algo muito diferente. É claro, pode ter uma coisa ou outra, uma adaptação, e isso vai ter... Mas hoje eles já são capazes de fazer essas adaptações pelo senso crítico que eles têm dentro da própria profissão deles. Mas a ideia de capacitá-los é realmente que eles se sintam mais seguros para fazerem mais por vocês. Exato. Né? Mas hoje, a gente não tem restrição de uma paciente oncológica, nas diversas fases que ela esteja, dela ir numa academia fazer exercício. Não. Né? Não tem. E ela vai ter... Com raras exceções, individualidade, sem ter individualidade, a gente fala isso para todo mundo, né? Mas, de maneira geral, a paciente pode fazer de tudo. E isso é importante que se diga, porque senão é mais uma desculpa para quem está ouvindo aí. E essa individualização é que é importante, por isso que o profissional estudar para isso, estar habilitado para isso, seja por uma certificação, seja pelo próprio estudo que ele faça, por alguma pós, enfim, que tem muitos cursos por aí hoje em dia, que ele possa realmente se sentir seguro para individualizar esse caso, para saber receber a Dona Maria e a Dona Angélica, que elas fazem ambas tratamento de câncer de mama, mas uma faz químio, a outra só faz hormônio. Então, uma fez mastectomia, outra fez quadrante. O que eu preciso mudar entre elas? Né? Uma está numa fase, outra está na outra. Então, tudo isso melhorar mais ainda. Você treina com o seu personal, ele individualiza o seu treino. Por que das nossas pacientes a gente não vai individualizar e trazer as informações do tratamento para tirar lucro disso, para tirar vantagem disso, né? Então... Até porque a gente está falando muito no contexto de, né, que a gente sabe que exercício pode trazer um benefício no sentido oncológico, de fato, né, de redução do risco de recidiva, de mortalidade, mas a gente sabe também que traz muitas vantagens em relação a melhora dos efeitos colaterais do tratamento. Então, se você traz essa informação para quem vai estar auxiliando no treinamento e entender as diferenças que talvez os tipos de exercício possam auxiliar, a gente vai estar trazendo ainda mais vantagem. Quer comentar com a gente um pouquinho dessa parte em relação a controle de efeitos colaterais? O que a gente consegue melhorar com o exercício? A gente fala da paciente com câncer de mama. O que a gente vê muito na rotina, as pacientes queixando, é da fadiga. Né, daquele cansaço, aquela indisposição que não se justifica. E quando a gente vai buscar os guidelines, a gente vê que a primeira orientação para a fadiga é justamente o exercício. Parece contraditório, né? Totalmente, e elas não acreditam quando a gente fala, né? Mas realmente é a primeira indicação, justamente o sintoma que se vê mais benefício, mais redução com a prática do exercício. Então, realmente, é a grande melhora que a gente tem é com a fadiga. Uma outra questão importante são as dores ósseas, que a gente vê muito nas mulheres em hormonioterapia, com inibidores da aromatase. Então, existe uma melhora significativa de qualquer quadro de dor. Mas, especificamente desse grupo de pessoas, a gente vê uma melhora muito grande. Fora que, assim, se eu chegar para você e falar assim, você toma esse comprimido, você vai diminuir 50% a chance de você ter câncer. Você vai tomar? Claro que vai. O exercício também faz isso. Tem estudos que chega a 50% de redução de risco de recidiva e de morte por câncer. Então, por que eu não vou tomar o meu remédio todo dia? Né? Então, se pudesse estar num comprimido, todo mundo prescrevia, todo mundo tomava. Sim. Mas as taxas são muito superiores, a diferença é bem significativa. Alguns tumores a gente já tem isso muito bem estabelecido e o de mama é um deles. Né? Outro que tem muito resultado também é o colo retal, que hoje em dia é bem comum em mulheres. A gente tem muitas pacientes que às vezes têm um histórico na família ou tiveram os dois. Então, vale a pena falar também sobre isso. E no contexto da paciente metastática? Que aí eu acho que a gente entra num tabu ainda maior, né? De talvez mais insegurança ainda para liberar para atividade física e para estimular. Eu acho que mais, além da questão da insegurança, existe muito uma limitação até pelas terapias, de acordo com o que a paciente estiver recebendo. A gente já tem
consenso relacionado à doença metastática óssea, por exemplo, com segurança para a prática de atividade física, inclusive recomendada para melhorar a massa óssea, né? Claro que de acordo com a quantidade de metástase, volume de doença e a localização, você vai otimizar. Você não vai expor uma paciente a uma atividade de impacto se ela tem uma possibilidade de um risco ortopédico muito significativo de fratura. Mas você pode fazer na doença metastática. Na óssea, a gente já tem esse consenso. Quando a gente tem metástases viscerais, às vezes é um pouco mais complicado, justamente pela condição clínica que a paciente pode se encontrar. Às vezes, numa crise visceral, acaba sendo mais delicado. Mas contraindicado não dá para falar que seja. Contraindicado não dá, principalmente pensando na questão dos efeitos colaterais. Né? A gente tem lá na ONG algumas pacientes que acompanharam com a gente mesmo metastáticas e não queriam deixar de ir, porque aquilo as trazia um bem-estar. E além da questão do bem-estar físico, é o emocional também, porque você está ali com outras pessoas que, de repente, não estão falando só de câncer o tempo todo, né? Estão trazendo outros assuntos e isso também acaba sendo benéfico para o paciente. Né? Então, a limitação... não existe mais no cenário metastático. Existe, claro, receio. Né? A cautela, eu acho que sempre vai ser maior nesse cenário, mas não dá para falar que elas não podem fazer. Não, eu acho que isso é importante a gente trazer, né, essa informação, na verdade, porque eu acho que é um cenário que a gente tem um tabu ainda, assim, já existe, como a gente falou, às vezes um preconceito de achar que, né, não pode fazer, ou que tem que tomar cuidado com certas questões que nem sempre demandam uma orientação diferente, e acho que no contexto da paciente metastática, isso... Existe um preconceito ainda maior com essa questão. Você quer falar alguma coisa? Não, eu ia fazer o gancho da contraindicação, né? Porque é isso. É uma frase que eu ouvi recentemente e eu acho que a gente tem que falar. Ninguém deve contraindicar exercício para paciente, com raras exceções, algo muito pontual. Porque contraindicar exercício, ele vai na contramão de tudo que a gente está falando, né? Quando a gente fala em específico ainda da paciente da oncologia mamária, do câncer de mama, contraindicar o exercício é quase como se você estivesse em outro planeta, assim, do cenário do que a gente tem hoje de estudos, né? Mas existem algumas limitações em algumas fases, e uma das coisas que a gente queria muito que você pudesse, assim, exemplificar alguns pontos e até, né, trazer algo nesse sentido para nós, são a época da cirurgia, que aqui a gente coloca, não devemos contraindicar exercício para nenhuma paciente, vírgula, né? Mas temos a fase cirúrgica, né? E que daí também tem mania, porque cirurgião é um bicho cheio de mania, né? Pensa num bicho cheio de mania, são os cirurgiões, né? Porque um gosta do dreno tal, do curativo tal, e orienta paciente, um orienta que não pode levantar, outro pode levantar daqui 5 dias, o outro daqui 10, o outro daqui 15. Porque é uma coisa que, na verdade, vem muito da prática, experiência individual, a gente tem o certo. O errado tem também, né? Que seria dizer não pode nada. Mas a gente sabe que daí depende muito dessa individualidade. Eu gosto de dizer principalmente no contexto de rede social, que elas às vezes vêm, pode fazer tal coisa. Eu falo, tem que falar com sua equipe. Pós-operatório, tem que falar com a equipe. Perfeito. A gente não sabe o que muito foi da essa cirurgia que foi Exatamente. feita. Né? Existem cirurgias diferentes. Que vão limitar. E eu queria que você trouxesse um pouquinho, assim, certamente a tua prática, tirando as nossas manias aqui das 3, mas certamente a tua prática vai de encontro muito com o que a gente já faz. Mas como que costuma, isso não é uma orientação para as pacientes, como se fosse uma regra absoluta, mas como costuma ser essas limitações na tua prática? Da paciente fez a cirurgia conservadora, da paciente fez a mastectomia, da paciente fez o sentinela, da paciente que esvaziou. Como que costuma ser, dentro da individualidade de cada uma, mas um padrão, assim, do que você recomenda de exercício? Ou contraindica nessa fase em específico? Bom, contraindicar, a gente acaba contraindicando pouca coisa, né? Mais atividade com muito peso nos primeiros dias, justamente pela questão de cicatrização, né? Às vezes tá com dreno, enfim. Mas pacientes que fizeram cirurgias menores ou de acordo com o tipo de reconstrução, caminhada, dia seguinte já pode fazer, né? Agora, voltar para atividades, por exemplo, na academia, vai depender do que ela fez de cirurgia. Né, para a gente saber o período que ela precisa se afastar, como está a cicatrização, se houve algum seroma, alguma intercorrência, alguma coisa, para poder liberar, né? De maneira geral, mobilidade do braço, eu não seguro, não. Eu peço para que faça o movimento mais precoce possível,
né, para que a gente não perca a amplitude de movimento do ombro, que essa é uma dos grandes problemas, né? A mulher trava, não porque a cirurgia travou, mas porque ela ficou muito tempo sem se mexer. E essa mobilidade já sem peso, com coisas simples de casa, às vezes um cabo de vassoura, um elástico, coisa que a gente pode ter em casa. E eu já libero para fazer logo nos primeiros dias. Não seguro, não. Uma das coisas que a gente vê, né? Olha, gente, eu tô falando do fundo do meu coração, assim, não tô criticando, não, pelo contrário. Mas a gente viu, assim, em volta do cuidado do câncer de mama, inclusive das associações, de quem se dedica, muito a questão também que propagou no cuidado das pacientes pós-operatórias, o coração, né? A almofada. A almofadinha. Então, assim, a almofada, ela tem um papel dela ali num conforto imediato, mas eu vejo muito, assim, na minha prática clínica, principalmente às vezes da paciente que está no atendimento do sistema público, que a gente não consegue ver a paciente no pós-operatório tão imediato, vai ali uma semana, 10 dias depois, que já ficou, às vezes, com aquela almofada. A gente vê que a almofada, às vezes, acaba sendo um limitador desse movimento precoce, né? Elas ficam ali assim, apoiando, fazendo forças, acho que elas têm que segurar a almofada. Elas acabam fazendo isso e essa restrição, a rede axilar, que é uma coisa que depois o fisioterapeuta tem que batalhar para tirar aquela rede axilar toda. Então, acho que isso vai de encontro, né? Ó, não tô falando mal da almofada, continuem fazendo, a almofada é um carinho, as pacientes adoram. Mas acho que é trazer isso, né? Até uma orientação como essa, que é um carinho, é um conforto, que foi feita para dar conforto para as pacientes, com uma boa intenção. Elas podem usar de almofadinha. De Eu travesseirinho tenho ali, ó. eu uso de almofadinha, eu ganhei. E às vezes no carro, né? Vai andar no carro, porque às vezes aquele saculejo dá um conforto para elas ali, de uma mobilidade. Só que o que a gente vê na prática é que às vezes a paciente tá 60 dias de pós-operatório com almofada, né? Na verdade, eu acho que assim, se a gente fosse falar o ideal, né, o que todo mundo queria, era que essa mulher tivesse uma fisioterapeuta no pré-operatório, fazendo o cuidado, já trabalhando a amplitude de movimento do braço. Ela vai para a radioterapia depois. Ela tem que se mexer para ela poder se posicionar adequadamente. É importante que a Alice lembrou da radioterapia, porque é isso, as pacientes às vezes ficam limitadas. E a gente tem que lembrar que se vai precisar fazer radioterapia, ela vai ter que ficar nessa posição com o braço levantado. E não adianta você ficar restringindo ela ficar aqui e depois ela não conseguir ter essa amplitude de movimento para o tratamento. Pode atrapalhar, inclusive, o tratamento. Além de você trazer uma restrição de movimento, você atrapalha o que você vai precisar fazer depois. O ideal era que a gente tivesse tudo antes, né? Já trabalha antes, no pós-operatório imediato. O primeiro PO já está ali na físio de novo. Mas, infelizmente, a gente não tem esse acesso para todos, tanto pelo serviço público e mesmo pelo serviço privado, né? Então, o quanto antes a gente conseguir fazer essa recomendação é interessante. Eu mesma ensino umas coisas para os pacientes no consultório, nos retornos, para que elas possam começar alguma coisa mesmo antes de estarem com a fisioterapeuta. E lembrando, lógico, né? Por isso que eu falo, é muito importante, principalmente quando a gente entra nessas questões delicadas, vai ter a paciente que vai ter restrição da amplitude do braço, porque fez uma mamoplastia, fez uma reconstrução, que às vezes o Tzinho ali, a área da sutura não tá bem cicatrizado, que vai ter que dar uma segurada para não forçar. Então, assim, precisa seguir a orientação da equipe cirúrgica. Só para ficar bem claro isso pro podcast, que vai atingir tanta gente e que às vezes pode virar uma desinformação se usada de forma inadequada. Mas a grande importância é que a gente fale que deve, né? Que deve e que, assim que for liberado pela sua equipe, que te acompanhou, que sabe como é que foi o seu procedimento, sabe o que você pode fazer, que você realmente vá, né? Eu, até, só para citar um exemplo, tive uma paciente recentemente que fizemos uma cirurgia grande, infelizmente pela questão da doença, e eu a encaminhei para a fisioterapeuta no dia que eu dei alta no hospital. E ela não foi, né? Então, os primeiros retornos, ela veio com bastante limitação, bastante queixa de dor, e eu insistindo para que ela fosse a físio e passando o que ela podia ir começando em casa, e ela só melhorou quando ela foi para físio mesmo. Né? Então, algumas coisas ali a gente não tinha como melhorar com analgésico, e sim com o movimento, né? E foi aí que ela melhorou. Então, quanto antes for, é melhor. E também, assim, mais rápido para que ela se recupere. E essa puxada de orelha para os colegas, né? Porque às vezes tem aquele negócio, não, eu não quero estragar a minha cirurgia. Tem muito nesse negócio, como a cirurgia oncológica mamária envolve muito também um resultado
estético associado, às vezes, nessa mania dos cirurgiões aí, cada um com a sua mania, pode ter até vou esperar um pouquinho para encaminhar. Não, vou mandar agora não, porque vai que abre, vai que faz uma decência, né, que abre. E que a gente tenha como prática entre os colegas mesmo de fazer de tempos em tempos, uma nova reflexão de como está a minha orientação dessa paciente de pós-operatório. Será que isso que eu estou fazendo vai de encontro com o que hoje é o mais correto, né? Será que eu não estou exagerando? Será que eu não estou limitando muito minha paciente com outros objetivos e que eu não posso... E depois, às vezes, acontece um negócio, dá para resolver e aí a gente não limitou a paciente. Então, às vezes, essa reflexão, né? Não só para a paciente entender mas é para nós, né? A gente tem que, de tempos em tempos, rever. Não só isso, como toda a nossa prática tem que, de tempos em tempos, ser atualizada e revista, mas, às vezes, como cirurgiões, a gente colocar nossas manias às vezes, em cima da mesa e a gente começar a rever isso, né? Será que eu não tô... Esse negócio da FIS, é claro, essa é uma limitação muito importante. Inclusive, você falou isso perfeitamente, eu falo que, inclusive, no meio privado, né? A fisioterapeuta oncológica hoje é um luxo. Sim. Né? É um luxo, porque como você mesmo falou, o treinamento de fisioterapeutas oncológicos, o treinamento de educadores físicos é algo que demanda, né, desses especialistas uma formação prolongada. Obviamente, o custo disso acaba sendo um custo elevado, não tem tantos, também não é aquela disponibilidade para dizer que tem para todo mundo, se todo mundo fosse. Sim. E a mesma paciente no âmbito privado, ela vai ter um custo disso aí, no pós-operatório mesmo a gente caminhando, e a gente vê que a adesão é baixa, por vários motivos, né? Então, é um luxo mesmo a físio oncológica, mas a gente vê na nossa prática a diferença, E eu acho que a diferença não só na questão de amplitude de movimento que a gente já comentou, mas inclusive pensando na questão de dor crônica, que essas pacientes podem ficar pela cirurgia, pela cicatrização, enfim. E a gente tem benefício no controle de dor também. Sim. Das dores neuropáticas, assim, né, que seguem. E aí, Alice, acho que foi uma coisa que você pincelou lá atrás, mas que eu deixei pra ir voltando depois, que eu estava quase esquecendo, mas que eu acho que é importante. Você falou um pouquinho, né, quando a gente olha em termos do que fazer de exercício, enfim, é importante que faz o que dá pra fazer, mas se a gente for olhar do cenário ideal, a gente tem evidências mais claras, talvez, de atividade aeróbica para redução de risco, né, mas a gente sabe a importância de exercício resistido. Queria que você trouxesse um pouquinho isso. Assim, se a gente for pensar no cenário ideal, o que a gente deveria orientar que a paciente fizesse depois do diagnóstico de câncer de mama? Fazer tudo. Tudo que ela puder. Ir atrás de mandalas da maratona. Também. Não tanta loucura assim, mas... na verdade, assim, você tem mais estudo falando de aeróbico, exercícios aeróbicos, corrida, caminhada, para a prevenção, porque são estudos mais, entre aspas, fáceis de serem controlados do que os estudos com exercício resistido, que é a musculação, enfim, exercício que você tenha uma força muscular, uma tração muscular. Então, você acaba tendo esse consenso maior para o exercício aeróbico. Pensando no cenário de quem já teve câncer de mama, o ideal seria a gente ter de tudo um pouco. Exercício resistido, exercício aeróbico, e uma coisa que é muito importante, que a gente muitas vezes se esquece, são os exercícios de equilíbrio. Porque a gente tem muita paciente com neuropatia pós-químio. Então, para você diminuir risco de queda para essa mulher, os exercícios de equilíbrio são importantes, né? Alguns alongamentos também ajudam bastante. Então, o ideal era a gente juntar essas 4 coisas. Nem sempre ela vai conseguir fazer essas 4 coisas. Então, dá para eu ir na academia, fazer uma musculação, fazer uma caminhada? Ótimo. Importante que você faça. Mas o exercício resistido, se tivesse que escolher um só. Eu acho que esse que é o ponto. As pacientes o às vezes exercício perguntam, resistido. Mas doutora, qual que é o mais importante? Mais importante, em termos de pesquisa, de resultado na literatura, é o resistido. O que tem tido bastante estudos mais recentes são com os HIITs, né? Que são as atividades de alta intensidade. Que também tem resultado bom. Mas eu acho que talvez seja um pouco mais difícil de pacientes aderirem. Em todas as fases, né? Porque eu acho que limita as fases. Exato, limita um pouco as fases. E eu acho que, como a gente está falando de mulher, a gente vai ter muita mulher aí pós-menopausa, seja pela idade, seja por questão do tratamento, o resistido vai nos ajudar principalmente com a massa óssea, que é uma grande questão nas mulheres, independente da questão do câncer, a osteoporose, a osteopenia. Então, é o resistido que vai te ajudar nisso, né? Então, se tiver que escolher um depois do câncer, vamos lá fazer uma musculação,
3 vezes por semana. Bem feito. Uma horinha pode cada fazer, vez. né? Pode, não é que pode. Deve. Vai Uhum. mudar a sobrevida. Vai melhorar o efeito do remédio que ela toma. Uhum. Que é um dos grandes campos de pesquisa no exercício. Agora, é como é que o exercício melhora o efeito da químio? Uhum. Como é que ele diminui o efeito colateral e melhora o efeito da químio? Então, vai melhorar, né? Além de outras doenças crônicas que a gente está vendo as nossas mulheres terem, hipertensão, diabetes, a própria questão do sobrepeso, da obesidade. Então, o combo todo vai ser ajudado pela prática do exercício. A gente falou um pouquinho também no episódio de alimentação sobre composição corporal, né? E a musculação entra muito com esse papel também. A gente tem que fazer a poupancinha de músculo ali e Sim. lembrar que massa magra é importante nesse sentido de saúde, né? Eu acho que as pessoas têm, às vezes, um preconceito com a musculação de encarar muito como uma questão estética, né? De, tá indo malhar porque quer ficar forte, enfim, sarada. E acaba encarando muito nesse sentido e achando que é secundário, né? E caminhada, enfim, não é menosprezando o exercício aeróbico é super importante, tem seu papel. E como a gente já falou aqui, o ideal seria associar os dois. Mas o aeróbico, acho que as pessoas conseguem enxergar o benefício, a questão de saúde, talvez de uma forma mais fácil do que com musculação, né? E eu acho que não é trazer a história de que não é a musculação para ficar musculoso. É a musculação para eu perder a massa gorda, mesmo que eu não aparente estar bombada, né? E para eu ganhar a massa magra, eu reduzir a minha sarcopenia. Né? Que cada vez mais a gente tem que também cada vez mais a gente tem estudos mostrando, né? Eu acho que eu falo que para uma paciente achar uma forma dela se esquivar das suas próprias... Eu falo que ela tem que ser, falo para todas as pacientes, você tem que ser protagonista do seu tratamento, né? Mas eu vejo que há uma forma dela tentar sempre se esquivar, que nem a gente tá falando aqui. Melhor que nem você fosse. Se for pra escolher uma musculação... mas musculação não dá, então não vou fazer. Sabe aquele negócio assim? Sempre a gente tentar achar um jeitinho de escapar. Não tem que escapar e ninguém vai escapar, tem que fazer. Como que hoje, Alice, na tua prática de consultório, além do seu exemplo, que arrasta as suas pacientes, as suas seguidoras e o seu trabalho dentro da ONG, tudo que você faz que está envolvido, que certamente como exemplo... Você tá trazendo todo mundo e convencendo todo mundo das suas pacientes. Mas como na tua prática de consultório hoje, você acha que é a forma de incentivar a paciente a praticar atividade física que você realmente acha assim, até para os colegas, algo assim que você fale de tanto tempo que você tem se dedicado dentro desse cenário do exercício oncológico, né? Como a gente vai incentivar nossas pacientes? Acho que a primeira forma de incentivar é a gente falando o que ela tem que fazer. Se eu não falar, ela não vai saber. Se eu não falar, ela vai presumir que ela não pode fazer. Porque a nossa cultura é essa. Se eu tô com uma doença, eu não posso me exercitar. Tem que ficar de repouso. Tenho que ficar de repouso. Então, se a gente não falar, olha, vida normal, alimentação saudável, faça atividade física. Você já fez alguma coisa pela paciente. Se eu não falar, ela não vai fazer. Né? Então, a primeira coisa. Segundo o que você falou, a paciente que sabe o que o médico faz, ela acaba falando, se faz, deve ser bom, né? Então, eu vou fazer também. E uma outra coisa que, às vezes, eu percebo isso, é a gente tentar trazer o familiar junto. Sim. Você falou isso essa semana. Trazer o familiar. Porque elas vêm muito as consultas com filhas, com parceiros, com amigas. Você faz? Não faço. Então, por que vocês não vão juntas fazer alguma coisa, né? Esses dias mesmo eu atendi uma senhora que eu operei recentemente, 80 e poucos anos já, e ela não fazia nada, claro, né? Aí peguei no pé dela e da filha, aí elas voltaram no retorno, aí passado um tempinho da cirurgia, primeira coisa que ela me falou, estamos fazendo pilates, ela e a filha. Então, assim, engajar a família no contexto. Eu acho que a família não tem que estar ali só para ajudar no pós-operatório ou para acompanhar na consulta. Na alegria e na tristeza. Inclusive, né? para mostrar Inclusive para a família exercício. que a pessoa pode fazer exercício. Porque muitas vezes é o familiar que vai virar e falar, não, mas você tá com câncer, você não pode fazer isso, você tem que ficar de repouso. Exato, é você incentivar a família a participar de um cuidado que ela achava que ela não ia poder ajudar. Que ela não teria nesse momento e, de repente, até para esse familiar acaba... Vai ser benéfico. Vai ser benéfico, enfim, sem dúvida nenhuma vai ser benéfico, mas vai entender sentindo na pele o quanto foi benéfico. Né? Então,
é muita insistência. Eu acho que a gente precisa falar para todo mundo. E toda consulta, né? E toda Não consulta. adianta Tá você falar em fazendo? uma- Voltou? Tá fazendo exercício ainda? Tá? Não tá? Por que parou? O que aconteceu? Quem que limitou? Quantas vezes eu não passei a mão no telefone e liguei para outro médico? Viu? Por que você não deixou ela fazer? Por favor, deixa. Né? Às vezes tem uma questão cardiológica, alguma coisa, enfim, né? Geriatra. Já várias vezes já fiz isso. É que às vezes até, né, falando dos outras especialidades, outros colegas, que aí entra uma série de questões que acho que nem vem ao caso falar, mas às vezes não pode tal coisa, mas às vezes a pessoa fala, não pode. Diga o que não pode, porque com certeza não pode tudo. Uhum. Ai, né, vai num horto, um problema lá na coluna, no quadril, alguma coisa assim, talvez ela não vai poder impacto. Se for, por exemplo, trazendo um exemplo que é muito comum a gente ver. Exato. Então, vamos orientar. Vai Então pro faz pilates, uma hidro. vai pra hidro, vai pra natação, vamos pra uma ergométrica que vai ter só o movimento, o giro, mas não vai ter o impacto de coluna. Sei lá. Mas agora, às vezes o que a gente vê é muito a informação vaga pra paciente. Aquela assim, você não pode por causa da sua coluna, ou você não pode por causa do seu quadril, por causa do seu pé, por causa do seu coração. Mas assim, não pode o quê? O que exatamente essa pessoa não vai poder? Porque Qual de fato é essa limitação? qual que é a limitação? Seja física, seja cardíaca, seja... Pra gente entender e ver o que ela vai poder fazer. Até porque, certamente, se a doença é cardiovascular limitante, ou se a doença é uma doença ortopédica limitante, com certeza absoluta, o exercício também vai ajudar essa paciente. Vai. Né? Então, se a gente não vai poder X exercício, qual o outro vai poder? E o que a gente vê é que vem, às vezes, uma informação vaga, como você falou. Daí, a ponto você tem que ligar com um colega e falar, escuta, você falou que não pode, mas... Mas o que aconteceu? Né? Que você quase tem um contigo do outro lado do telefone. Sim, assim, tem porque um às vezes você passa mais de um ano tentando convencer a paciente, aí às vezes a paciente começou, daí ela vai no outro e manda parada. Aí você fala, não é possível. Né? Mas realmente é pela insistência, pelo falar que ela pode e que ela deve, né? Mostrar que, não, isso tem benefício, isso vai aumentar a sua chance de se curar, E viver, né? E falando, olha, eu também faço. Né? Vai lá com a sua familiar, com a sua amiga, vai. Não quero, tem um clube do idoso. Vai no clube do idoso, dançar, liga um som na sala e aproveita, sabe? Então, acho que a gente fala exercício, existe a questão, assim, de imaginar a academia. Mas não é só, né? Não é só isso, né? Não é só a academia. E muitas, estando nesse momento do câncer, vão passar por uma cirurgia ou pela quimioterapia, tem as questões de queda de cabelo, tudo que envolve a vaidade da mulher nesse momento. Ela nunca entrou na academia na vida, ela vai querer entrar agora, sabe? Sem cabelo. Sem cabelo, com a mama operada, enfim. Então, assim, não precisa entrar. Vai num outro lugar que você se sinta mais à vontade. Ou então, faça alguma coisa em casa. A pandemia trouxe tanta coisa online. Existem profissionais excelentes fazendo treinamento online. Né? Busque uma amiga para te acompanhar. Né? Tem aplicativos de prática de exercício. Então, não é só estar dentro de uma academia. É você estar em movimento, aonde quer que seja. E acho que só puxando um pouquinho da questão da família que você falou, assim, cada vez mais eu acredito nisso, porque na prática a gente vê o quanto isso é nítido, assim, né? Quando a gente envolve a família, realmente como a gente acaba impactando de uma maneira diferente, porque você engaja as outras pessoas nesse tratamento também. E teve um caso que, assim, me chamou muita atenção recentemente, que foi uma paciente que ela era completamente sedentária antes do diagnóstico e depois do diagnóstico, né? Depois de todo o tratamento, durante o tratamento, ela se manteve, apesar da gente sempre estar conversando sobre isso. E acho que foi 2022, né? A gente fez da ONG, a gente acabou fazendo um imã de geladeira, né? Com calendário semanal ali para marcar os 150 minutos. E eu enviei isso para as minhas pacientes. E eu tinha mandado para ela e eu não sabia nem se ela tinha recebido ou não, porque ela não tinha nem falado para mim na época se ela tinha recebido ou não. E aí, esse mês passado, ela passou em consulta em retorno e aí ela falou pra mim, ela falou assim, aquele imã que eu perguntei de novo, da atividade física, ela falou, eu não tava fazendo antes, mas agora a minha filha achou o imã que você mandou e ela colocou na geladeira e ela vira pra mim e fala, mamãe, vamos lá marcar, o que você já fez? Olha só. Pela filha, ela começou a fazer exercício, assim, ela começou a caminhar. Sim. Né, pra ir somando os pontinhos ali, junto com a filha. Ela falou que até brincou, porque a filha começou a contar os minutos da família inteira e colocar lá, ela... Não, é só da mamãe, né? Mas, assim, foi pelo incentivo da filha dela, de uma coisa que, indiretamente, eu mandei, enfim... E no fim, acho que é isso, né? São
pequenas lembranças que eu acho que a gente tem que ficar Insistindo, batendo na A gente tecla. percebe muito essa questão da família. Na ONG a gente atende criança também, Uhum. né? E aí as crianças, dentro da sala que eles ficam treinando, sempre fica um familiar. E quando essa criança tem um irmãozinho, Uhum. a gente deixa levar. Pra ir Porque junto. aí o irmãozinho já se exercita junto também, Uhum. né? Então, não é incomum a gente receber depois, a profissional que atende as crianças, receber os vídeos dos irmãozinhos Brincando treinando em casa. fora, em casa, Uhum. replicando em casa o que eles fizeram na sala, né? Os mesmos exercícios, os mesmos alongamentos, enfim, indo andar de bicicleta com o pai e com a mãe, coisas que eram impensáveis para uma criança em quimioterapia, né? Então, aí você vê o quanto você pode arrastar a família para te ajudar, Uhum. né? E uma família que tá de várias formas quebrada, de várias formas, né? né? Porque a gente se coloca no lugar que vive o tratamento de mulheres maduras, adultas, enfim. E eu fico imaginando, e já nos discutimos aqui ao longo da temporada vários detalhes desse cuidar, né? E quanto é delicado um tratamento oncológico. E daí eu fico olhando uma família que tá quebrada com uma criança. Com uma criança, né? Exatamente. E que mesmo assim o exercício vem resgatar muita coisa ali, né? Sim, sim. É transformador. Não, transformador. Eu acho que nessa questão até de transformação me veio a lembrança da primeira corrida que a Pri organizou da Por Minhas Mamas, foi 2022? 21? 22. 23 foi a Em 2022, e do final da corrida, de uma paciente que foi falar com ela, que foi uma paciente que até tinha, acho que, entrado em contato com você para pedir inscrição e tal, e a Pri acabou dando a inscrição para ela, que ela não ia... Ainda não éramos ONG. Não era Nessa ONG primeira ainda. corrida não éramos ainda. Ela não tinha condições de pagar a inscrição, a Pri deu uma inscrição para ela, e ela foi, ela correu, e no final ela terminou a corrida, assim, e foi bem emocionante, porque foi isso, assim, você vê nitidamente a transformação da pessoa correndo numa corrida que era Por Minhas Mamas. Ela era uma paciente mastectomizada. Bilateral. E ela falou assim, eu não tenho mais mama, mas eu tô correndo mesmo assim por minhas mamas, pelas mamas das outras mulheres. E foi muito bonito, assim. Acho que foi uma das coisas que me tocou muito, que foi o momento que eu virei pra Pri e falei, não, vamos fazer esse negócio lá, que eu acontecer. vou ter que entrar com você nesse negócio agora. Porque a Thaís nessa época, até contando um pouquinho, ficando o relato aqui dessa história, né, que é a nossa história. Que acho que começou com a atividade física também, né? Porque Acho que veio muito Por disso. Minhas Mamas, então, trazendo um pouquinho, até acho que talvez eu não tenha nunca contado, eu contei já na minha rede social pessoal, mas acho que eu nunca contei, no podcast nunca ficou a história da ONG, né, como que o Por Minhas Mamas surgiu. Então, surgiu de eu ser uma praticante de atividade física, uma corredora que, como você, assim, começou correndo, sei lá, só, né, porque levou puxão de orelha de alguém, enfim, e quando viu, estava lá caindo da maratona já, e daí é aquela história, você faz a primeira e fala que não vai fazer a segunda, você já tá inscrito na segunda, e assim vai. Só que eu, na minha segunda maratona, me machuquei. Quer dizer, a gente se machuca em todas, né? Todos os ciclos se machucam. Mas na segunda, eu realmente tive uma fratura, tava no final da minha residência, veio a pandemia na sequência. Eu ganhei muito peso, porque eu tive que parar de treinar, porque eu tava machucada. Entrei num limbo de muito trabalho, de ganho de peso e de sedentarismo, porque daí eu tive que parar ali forçadamente. Lógico, eu tinha outras alternativas, não justifica, eu não busquei as outras alternativas, ou temporariamente busquei, depois com a pandemia tive que parar. E eu sei que me distanciei do exercício. O Por Minhas Mamas surgiu da necessidade que eu via antes de virar ONG, antes de virar todo esse trabalho que tá, de eu me resgatar. Porque eu falei, justamente porque eu acredito demais no exemplo. E eu via que naquela fase, eu não estava numa fase boa de saúde minha. Que eu tinha ganho muito peso e sedentária. Como que eu vou ser exemplo para minha paciente se eu não estou mais naquela Priscila que era? Né? E daí o Por Minhas Mamas surgiu disso, porque eu criei essa ideia de ficar incentivando elas, incentivávamos. E daí aconteceu a primeira corrida, e daí quando a Tamizy veio, ela foi me prestigiar em Curitiba nessa corrida que ainda não era ONG, e daí ela chegou lá e teve algumas outras histórias, assim, ela me olhou, ela falou... Eu lembro desse dia, ela me olhou, ela falou... Pra mim foi muito tocante, essa paciente em específico, assim, eu tenho a lembrança dela indo agradecer a Pri, que ela terminou a corrida chorando, e deu um abraço na Pri, assim, agradecendo, porque, assim, do significado mesmo que tinha pra ela, e acho que pelo nome da corrida em si, mas é isso, né, a gente às vezes não tem essa dimensão de como
a gente pode tocar Com pequenas coisas, né? coisas. A gente muda. A ideia Que também para me ela o preocupa. exercício foi, tipo, uma super fuga. Hoje ela corre também. É uma paciente que começou a correr, participar de corrida, enfim. Que é uma coisa que ela adora. O marido corre com ela. Mas que, assim, a gente de fato vê essa diferença, né? Na sua segunda corrida, teve uma paciente minha, que é uma paciente metastática. Nossa, segunda. Porque naquele dia, a Tamires olhou pra mim e falou... Vamos fazer isso aqui. Eu quero te ajudar a fazer isso crescer. E vamos. E daí foi quando virou ONG e tal. Aí a segunda corrida já é tudo nosso. Desde a segunda corrida do ano passado, teve uma paciente minha, que é de São Paulo, e foi pra corrida. Ela é metastática. Foi a família toda, inclusive cachorro. Olha que legal. Foi correr. Que era corrida e caminhada. Então, ela foi pra fazer a caminhada e levou a família inteira. Assim, e tava todo mundo lá. A família toda tava junto com um cachorro, Se tivesse papagaio, eu ia também. Pra todo mundo se exercitar junto com ela, né? Dando esse apoio. Mas é importante a gente falar isso, né? Porque fazendo uma analogia com essa paciente, ela não tinha mais a mama, ela já tinha passado por essa experiência, mas ela estava ali por outras pessoas. Sim. Então, às vezes, é a forma da gente trazer quem está do lado. Olha, você não vai fazer por você? Faça por quem está ali precisando de você. Né? Você vai sentir o benefício também, né? Não tem jeito, mas faça por alguém que seja especial para você. Eu vou fazer porque eu quero trabalhar melhor, porque eu quero ser um profissional melhor, porque eu quero ser um pai melhor, uma mãe melhor. Então, muitas vezes a gente não vai fazer pensando em prevenção do câncer especificamente. Você vai fazer para você se sentir melhor, para você estar bem no seu dia a dia. Que no fim é um remedinho, né? Que no fim traz tanto benefício. O remédio traz benefício para uma série de coisas. Exceto nessas situações de maratonas, né? Que você... Enfim, são situações, mas de maneira geral, assim, a gente tem benefício com o exercício, né? Tira fora os endurances aí. Os maratonistas, os atletas, não. A gente tira da lista. Esses aí tira da lista, mas assim... Os excessos. Não, a rotina só vai fazer bem. E é o exemplo de tudo, né? Porque você estava contando, quando você contou, antes de você contar aqui para nós, contamos nos bastidores essa história que eu não sabia de como chegou a maratona na tua vida e a descrição do filho e tudo. Você ensinar para uma criança... E nós fomos uma geração, com raras exceções, que não fomos ensinadas a gostar de exercício. Com raras exceções de quem está ouvindo esse podcast, que tem pais, atletas, enfim, que pegaram. Mas quem é da geração ali... ainda dos anos antes de 2000, não aprendeu a gostar de exercício na infância. E a gente tem a oportunidade hoje de ensinar os nossos filhos, né, a gostar do exercício, né? Porque hoje a gente fala para as pacientes, se você não gosta, sinto muito, vai ter que fazer igual. Mas que a gente possa, pelo menos para as próximas gerações, também criar a admiração, o carinho, o desejo, a alegria de fazer exercício. Mas a gente tem até estudo disso, né? Tem um estudo muito grande que foi feito pela Nike. E falando justamente isso, que a criança que aprende a ser ativa, dificilmente ela será um adulto inativo. E quando você compara a criança que é ativa na infância e a criança que não é ativa na infância, a quantidade de doenças crônicas, obviamente, na idade adulta é muito superior. Né? Independente da criança ser um paciente oncológico ou não, se ele não se exercitar na idade adulta, ele tem mais complicações também. Então, a gente tem que ensinar os nossos a fazer exercício, que o exercício é bom. Claro que a criança tem as suas recomendações próprias, eu acho que não é o nosso objetivo aqui, que o ideal é ser acompanhado, mas desde, assim, correr na escola, né, tirar do celular e correr na escola, andar de bicicleta, ensiná-las que o esporte tem um benefício para a saúde mesmo em longo prazo, né? Isso é super importante. E dentro dessa ideia de fazermos... acho que a grande mensagem para as pacientes eu vou querer que você deixe sua mensagem daqui a pouco também, né? Mas a grande mensagem para as pacientes o movimento é saúde e vocês são responsáveis pelo processo de cura de vocês e a atividade física entra nisso. Nós, como profissionais da área da saúde, somos responsáveis por isso, mas às vezes a gente também tem o senso de que não adianta eu ficar fazendo tal coisa, falando, ou até falo para paciente, mas às vezes, é mesmo um conteúdo, né, que a gente fala tanto de conteúdo, faz, porque a gente não tem noção do quanto isso pode impactar a vida de alguém. Muito. Mesmo assim, um planner, como a gente fez naquela ocasião, a gente jamais mudou uma família, né? Não são nossos pacientes, assim, a gente que acaba tendo mídia social e divulgando isso, assim, o quanto de gente que comenta, assim, que é seguidora, que às vezes mora fora de São Paulo, enfim, que comenta, nossa, doutora, vi que você foi, fiquei mais estimulada aí, que legal que você vou também, enfim, a gente acaba incentivando, né, e acho que assim, uma pessoa que se incentiva já vale. Então fazer sem esperar que você vai
arrastar multidões fazendo exercício atrás de você, mas que se você mudar a vida de uma família à distância que você nem saiba, isso já vai fazer diferença. E que a gente possa buscar formas realmente de mudar a educação das nossas crianças, mudar a sociedade, mudar a educação médica, a educação dos profissionais. E é isso que você faz de maneira muito linda. Eu queria que você faça um pouquinho mais do teu trabalho lá. Como que quem está nos acompanhando, profissionais, se tem formas de ajudar dentro da ONG, se tem formas de interagir com vocês, se tem formas de algum estado, lugar que queira ajudar a expandir, que queira... Aonde quiser, não. Aonde... Então, e acho que às vezes as pessoas que possam estar ouvindo isso, falam, eu quero levar isso pra minha capital, pra minha cidade, pro meu serviço, né? Gestores, que a gente quer muito que essa temporada chegue em empresas, em gestores, a gente espera muito que tenha atingido grandes pessoas. E então, eu acredito muito nisso, eu acho que é uma oportunidade da gente fazer... evoluir rápido a esses planos de vocês também. Ótimo. Bom, eu sempre falo que a Maple Tree não veio para Sorocaba comigo, ela veio para o Brasil. Então, a ideia é que existam outros locais onde esse atendimento possa ser replicado. Por ser uma organização sem fins lucrativos, nenhum paciente paga pelo atendimento. Eles são integralmente atendidos de graça por um período de 1 ano, né? Esse período de 1 ano é porque existe um protocolo específico, então é o período máximo que eles permanecem com a gente, e também para a gente poder ter uma rotatividade de pessoas, né? Até porque se você fica ali com o bichinho durante um eles ano, vão ficar para provavelmente sempre. eles continuam. E, enfim, os pacientes são atendidos 2 vezes por semana para exercício com profissional de educação física habilitado. Muitos casos são acompanhados pela físio também. E a gente deve iniciar essa programação da parte educativa também agora, no começo do próximo ano. E acho que quem quiser mais informações, a melhor maneira é com as redes sociais. A gente coloca Maple na Tree legenda Brasil. depois. E ali tem o acesso para todas as informações, atividades, como você pode ajudar, como você pode ser um doador, que também é super importante para poder manter isso funcionando. Essa questão da educação que vocês estão programando para o início do ano, também quem quiser entrar em contato pela rede social. Eu acredito que até novembro as inscrições se iniciem, né? A gente está já alimentando os vídeos e tal, já está tudo pronto praticamente, é mais a questão burocrática aí, né? Eu imagino que para o começo do ano esteja tudo liberado, tudo online. Pode fazer sem sair da sua casa a hora que você quiser. Claro, com disponibilidade de acesso aos profissionais para qualquer necessidade, né? E aí, talvez a gente faça alguns módulos práticos também no ano que vem, que a gente ainda está vendo, mas... E pacientes das cidades onde já tem, também por todos esses canais que a gente vai deixar, eles conseguem entrar numa fila de espera para... Consegue. Em Sorocaba, a gente tem fila de espera para o atendimento. Eles preenchem a fila de espera direto no site. E nos hospitais onde a gente está, que é no Hospital do Câncer Infantil em Sorocaba e nas Concer em Juiz de Fora, direto com a equipe dos hospitais. Daí lá eles são inseridos na base de dados para aguardar a disponibilidade. Eu gostaria muito que a gente não tivesse fila de espera. Né? Eu falo que tem 2 coisas que eu quero muito, é não ter fila de espera e ter uma sede própria que a gente possa botar todo mundo que precisar para dentro. Mas, infelizmente, o recurso não permite. Né? A gente tem uma questão financeira que ainda é importante, a cultura de doação ainda precisa melhorar um pouquinho, vocês sabem disso. Mas, quem sabe, a gente consiga. Vamos conseguir. Por baixo, amiguinha, a gente vai vendo melhorar. Como ONG Por Minhas Mamas... Primeiro, eu quero deixar uma mensagem final para você, mas eu queria que você deixasse a sua mensagem final para as pacientes, e, enfim, sobre o tema em si. Bom, eu acho que já falamos aqui pra caramba, né? Todo mundo deve se exercitar. Você não tem restrição nenhuma de fazer exercício no seu tratamento. É importante você perguntar para o profissional que está cuidando de você, acesse a sua equipe, olha, eu posso fazer, o que eu posso fazer, alguma coisa eu não posso fazer. Você vai perceber os benefícios. Claro que vai ter dia que você não vai querer fazer, né? Não quero nem sair da cama, né? Mas levanta, faz 10 minutinhos. Se você se sentir bem, continua fazendo. Não deu bem esses 10 minutos, então para, já fez 10, tá bom. Mas assim, qualquer exercício que você fizer é melhor do que você não fazer nada. E lembrando o que a gente falou aqui, o exercício consegue aumentar as chances de cura. Então, mesmo remedinho que você toma todo dia, o exercício é um remédio também contra o câncer. É isso. A gente, como
como ONG Por Minhas Mamas, engatinhando perto de tanta, né? Vieram tantas pessoas também com um trabalho sem fins lucrativos aqui conversar com a gente ao longo da temporada. Então, a gente, no fundo, é uma formiguinha perto do trabalho que vocês já realizam, mas a gente quer dizer que admira e tem muita honra de ter você aqui trazendo toda essa experiência. A gente se coloca à disposição para ajudar, para aprender, para poder, de alguma forma, contribuir também juntas, né? Com esse mesmo foco. E agradecer a tua presença. Eu adorei ouvir e ter você aqui com a gente hoje, né? Eu também queria agradecer. Eu já admirava muito o trabalho que você fazia, assim, já te conhecia pessoalmente, já conhecia na rede social, mas acho que hoje foi muito gostoso o bate-papo. Acho que deu para conhecer um pouco mais da sua história, admirar um pouco mais do seu trabalho. Foi muito gostoso. E eu acho que a gente, como profissional de saúde que enxerga os benefícios da atividade física, a gente tem que colocar a boca no trombone mesmo e ficar falando isso o tempo inteiro, por mais que as pessoas cansem. Fala, a gente fica repetitivo, que a gente fica falando isso todo santo dia. Parece chato, mas é assim que a gente consegue atingir o maior número de pessoas. E, assim, parabéns pelo trabalho que você tem feito com a Maple Tree, que é, assim, incrível, realmente. E é isso, acho que a gente falou muito de exercício físico, como sempre. Acho que deu para entender a importância. E a gente espera que a gente tenha, pelo menos, colocado essa informação aí na cabeça de vocês e que isso possa ser um incentivo ainda maior para que todo mundo faça um pouquinho todo dia. A gente agradece todos que ouviram o episódio, que assistiram o episódio com a gente até aqui. E agradece os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores. Sem vocês, a gente não conseguiria ter feito essa segunda temporada. Obrigada a todos.